Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais um vídeo aqui estou fazendo aqui sobre o Saltério de Nossa Senhora, porque nós estamos no mês de Maria e com muita alegria no meu coração eu quero poder festejar esse mês mariano com ensinamentos a respeito do Saltério, do Rosário. E hoje aqui eu vou contar um pouquinho sobre a história exatamente de São Domingo de Gusmão. A história como iniciou o Rosário. Não a história da vida dele, mas a história como iniciou o Saltério, o Rosário. E eu gostaria de começar fazendo uma oração com cada um que está vendo esse vídeo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos e sempre continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, começando sobre o Saltério, porque nós estamos no mês de Maria e nós, católicos apostólicos romanos, temos que privilegiar essa arma de combate espiritual que Nossa Senhora confiou a São Domingo de Gusmão e confia a cada um de nós católicos para que nós possamos rezar também esse Saltério. Então, a história é os habitantes de Toléns, ilustríssima cidade de Gala, famosa pelo domínio do Principado, combatia com grande força a autoridade da heresia de Abigenses. Em defesa da igreja e das famílias, estes preferiam morrer a ceder à maldade. São Domingos com sua pregação, Deus com seus milagres, São Domingos com sua pregação e Deus com seus milagres já tinha divulgado o Saltério em toda a Itália e Espanha, e uma maravilhosa conversão de almas e costumes. Assim atesta Gregório IX na bula da canonização mesmo, dizendo: ele, transpassando os prazeres da carne e figurado as mentes da pedra dos pecadores, fez tremer cada seda dos hereges e exultar cada igreja os fiéis. A maior graça que Deus, através de Nossa Senhora e através de São Domingo de Gusmão, a pedido da intercessão de Nossa Senhora, a maior graça que ela obteve de Deus para Domingo é de conseguir evangelizar, de anunciar. Ele era reconhecido como uma pessoa que exatamente que quebrava os corações mais duros, como pedra. O coração de Abigenses se converteu através dos sermões e pregações de São Domingo de Gusmão. E a pregação de São Domingo de Gusmão era ditada por Nossa Senhora. Nossa Senhora que ditava os sermões que São Domingo de Gusmão ia pregar. Nossa Senhora, ela até dizia assim: olha, você não vai pregar isso porque você sabe esse assunto. Eu quero que você pregue a isso. E Nossa Senhora ditava a pregação de São Domingo de Gusmão para que eles pudessem atingir o coração. E a pregação de São Domingo de Gusmão era como fogo ardente. Ela soava nos ouvidos das pessoas e as pessoas ficavam com desejo de mudar de vida, desejo de converter. Isso é um sinal de que o pregador, tem certos pregadores que a gente ouve e dá vontade de se converter. Mas não pelo que ele está dizendo, mas sim pela vida dele. Pela vida de entrega dele com Deus é que faz com que ele tenha essa atitude de evangelização. E aí, continuando a história. Mas o Beato Domingos nunca foi capaz de entrar na cidade, apenas nas almas de tolosenses. Por isso, atormentado de preocupação e dor, retirou-se em uma gruta, numa selva, próximo dali para suplicar. Mais intensamente, a potência da Mãe de Deus acrescentou à oração jejuns e rigorosos flagelos, pedindo para si as penas pelas culpas de tolosenses. Com
cobiçados pontas de arame e galhos, com espinho maltratou o seu corpo, até que sem força desmaiou. Então, São Domingos de Gusmãos, ele não chegou a entrar na cidade de Toledo antes de acontecer esse grande acontecimento. Ele procurou fazer jejuns e penitências pela conversão daquela cidade, para que Deus pudesse realmente apaziguar a ira que estava vindo sobre aquele povo. Então, São Domingos de Gusmão, sabendo muito bem disso, ele se coloca em oração. Lembrando, pessoal, que São Domingos de Gusmão, ele rezava desde 12 anos de idade, desde criança. Aos 12 anos de idade, ele já se rezava o saltério, o rosário. Ele já tinha o hábito de rezar. Ele já tinha um hábito de rezar, de se entregar a Deus. Ele veio de uma família exatamente católica, e por isso que ele já tinha uma intimidade já com a oração. O menino já era de oração, desde criança. A poderosa patroa rainha dos céus aproximou-se dos discípulos, caindo e ensanguentado com vulto, as palavras e as carícias, e o despertou. Próximo à Santa Rainha dos Céus estava 3 rainhas, que acompanhavam semelhante vulto e no ornamento, mas abaixo dela. Então aqui você pode perceber, depois de ter feito penitências, ele acabou jejuns com ponta de arame, chegou até sangrar e acabou desmanhando porque o corpo dele não aguentou. Então Nossa Senhora aparece para ele, e aí, como vocês perceberam, mais abaixo dela, em torno de cada uma das 3 rainhas, havia 50 virgens, quase seguindo todo o aspecto de majestoso acima da natureza humana. Resplendente nos vestidos, São Domingos ficou encantado com a visão. A benigna Virgem Mãe de Deus o disse: Domingos, filho, o íntimo esposo, por que combates fortemente contra os inimigos da fé, se Jesus te chamou e eu te socorri? Tu me invocastes e eu venho no teu socorro. Olha que a benigna Virgem apareceu para ele e disse, hein? Domingos, filho, íntimo esposo. Olha, Nossa Senhora chamava São Domingos de Gusmão como íntimo esposo. Por que combates fortemente contra os inimigos da fé? Se Jesus te chamou, eu te socorri. Tu me invocaste e eu venho ao teu socorro. Contemporaneamente, pelas 3 rainhas, Domingos foi recolhido do chão, quase morto pelas 3 rainhas, quase morto. E pelas 3 rainhas, essas o levaram com grande veneração. E Maria, que o acolheu com os braços virginal, beijou carinhosamente e, aproximando-o aos seios do casto peito, saciou com seu leite e restabeleceu completamente. Olha que coisa linda, pessoal. A Virgem Maria, o rapaz estava exatamente já enfraquecido por conta dos jejuns que ele fazia, e eram jejuns longos, de muito tempo, de muitas horas, e isso acabou levando ele ao desmaio. E aí 3 virgens, 3 rainhas, né? Virgem não, 3 rainhas o levantou. E aí vocês vão saber quais são dessas rainhas agora. A Suprema Rainha diz: do fundo do meu coração, caríssimo filho Domingos, sabeis me dizer bem que armas a Santíssima Trindade usou por 3 vezes quando decidiu renovar todo mundo. Olha, lembra-se bem disso. A Santíssima Trindade usou 3 vezes para renovar o mundo. Veja o que Nossa Senhora disse. Ó Senhora do mundo, tu sabes muito bem. Através de ti vem a salvação do mundo, e sendo tu a própria mediadora, o mundo foi renovado e redimido dos pecados. E ela, sorrindo ao íntimo esposo, disse:
a Beata Trindade, para aniquilar todos os delitos do mundo, escolheu entre os principais armas a saudação angélica, da qual é composto o nosso saltério, fundamento de todo o Novo Testamento. Por isso, que queres que teu pedido seja atendido, pregues o meu saltério. Imediatamente sentirá viva a ajuda de 3 vezes da Santíssima Trindade. Olha, pessoal, você percebe que a Santíssima Trindade tinha 3 vezes usadas para salvar o mundo. E deu essas armas, que é o saltério, que é a oração angélica, quando você reza Ave Maria. Lembrando que você reza Ave Maria, você não está rezando para Maria, lembrando que você está saudando Maria, como o anjo o saudou. Porque tem muitos protestantes e até católicos protestanizados que já tem esse pensamento que quando reza Ave Maria, até o diabo mesmo, muitas vezes, eu rezando o meu terço, o saltério, o rosário, quer dizer, eu acabei tendo muitas vezes o diabo falando isso. Você adora mais Maria do que o próprio Deus. O diabo já disse muitas vezes isso para mim. E principalmente quando eu rezava aquelas Ave Marias. Eu rezava aquelas Ave Marias e ele falava essas coisas para mim. Hoje, eu rezo essas Ave Marias do saltério e o que acontece? Eu começo a bocejar e começo a ter aqueles bocejos, né, que a gente costuma ter quando está cansado ou fadigado. É como se tivesse uma pressão impedindo que eu rezasse. E quanto mais eu rezo as Ave Marias, mais eu sinto isso. Nossa Senhora, através de uma visualização, também mostrou que a reza da Ave Maria, desse saltério, que a Trindade relatou, que é a oração angélica, essa oração ela é tão forte que Nossa Senhora mostrou numa visualização que é como um meteoro caindo no inferno. Muitos santos também dizem que uma oração Ave Maria bem rezada é muito mais eficaz do que um terço mal rezado, ou então de uma oração mal feita. Quando você reza com muita eficácia o rosário, você vê a graça de Deus através. Porque na história do Santo Rosário, houve muitas pessoas que rezavam de mau jeito o rosário, rezavam de qualquer jeito. E é engraçado que quando você está rezando o saltério, acontecem inúmeras preocupações para que você perca exatamente o desejo, a vontade de querer rezar o rosário. Acontece e outras coisas. Quando você está rezando o saltério, o rosário, você começa a pensar em coisas que você não quer pensar. Tem coisas que eu pensei na minha infância, tem coisas que eu pensei que por que eu não fiz isso, porque eu levei esse desaforo para casa, entendeu? Tudo para tentar tirar a minha atenção. Isso eu vou falar numa próxima hora. Eu vou estar falando mais sobre a distração. Hoje estou falando sobre exatamente como surgiu o saltério, como aconteceu o saltério para que pudesse vir ao nosso meio. Agora vai estar aqui falando sobre a rainha. A Suprema Rainha também disse o seguinte: tenho como testemunha disso 3 rainhas que estão comigo. Elas representam a Santíssima Trindade. A primeira dessas, como vês, que esplende pelas roupas branquíssimas, designa a potência do Pai, que se manifestou na Santíssima Encarnação do Filho, nascido de mim. E essas 50 virgens, igualmente digna de veneração pelo esplendor, designa o primeiro jubileu da graça e da glória, a potência que está no Pai, que provém do Pai. E a segunda rainha, avermelhada pelas vestes de púrpura, indica a sabedoria do Filho, a qual no mundo se manifestou pela redenção na sua paixão. E as 50 virgens, suas companheiras, reconhecidas pelas roupas igual púrpura, recordam o segundo jubileu do cinquentenário ano da graça e da glória que deriva dos méritos de Cristo sofredor. E a terceira rainha, revestida de estrelas, representa a clemência do Espírito Santo,
que indica a santificação do mundo redimido pela misericórdia. E as 50 virgens que assistem, cintilantes estrelas, promete o terceiro jubileu de graça e de glória que flui do Espírito Santo e do Espírito Santo. Deve saber que eu, como sou a rainha das 3 rainhas, também sou a rainha dos 3 jubileus, e logo desta vida em pátria, sou a rainha da lei natural, daquela escrita e daquela da graça, a quais são eternas pelas felicidades dos beatos. Este é o motivo pela qual a Beata Trindade, que é a Santíssima Trindade, que neste mundo me intitulou e conferiu o saltério com um santo número de 150. Olha, preste atenção, pessoal. O motivo pela qual a Beata Trindade, que neste mundo me intitulou, conferiu o saltério com um santo número de 150, na qual a primeira 50 oração sobre a encarnação resplandecente, branquíssimo, no segundo grupo de 50 oração sobre a paixão do Filho, reflete a cor púrpura, e no terceiro grupo das 50 oração sobre a sua ressurreição e glória, que cintila as estrelas. Portanto, pregue este. Então, o motivo pela qual a Beata Trindade, que neste mundo me intitulou, conferiu o saltério com o santo número de 150, a qual nas primeiras 50 orações sobre a encarnação resplandecente branquíssima, e no segundo grupo das 50 orações sobre a paixão do Filho, reflete a cor púrpura, e no terceiro grupo de 50 orações sobre a sua ressurreição, e a glória dos santos cintila as estrelas. Então você pode perceber, pessoal, o saltério ele é exatamente os mistérios gozosos, que é os mistérios da alegria de Cristo, os mistérios dolorosos, que é os mistérios da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e o mistério exatamente gloriosos, que é os mistérios da glória de Cristo. O primeiro mistério, que é os gozosos, eles são 5 partes, que exatamente a anunciação do arcanjo Gabriel, a visita de Nossa Senhora, sua parente Isabel, o nascimento do menino Jesus, a apresentação do menino Jesus no templo e a perda do menino Jesus e o reencontro do menino Jesus no templo. Esses são os mistérios gozosos. Os mistérios dolorosos são a agonia e o sofrimento de Jesus na Horta das Oliveiras, os mistérios, a flagelação de Jesus atrás da coluna, o segundo mistério. O terceiro mistério, exatamente o que? A coroação de espinho de Nosso Senhor Jesus Cristo. O quarto mistério é exatamente Jesus levando a sua cruz até o Calvário. E o quinto mistério exatamente é a crucificação de Jesus. O terceiro terço do Santo Rosário, do Saltério, é o mistério glorioso, a ressurreição, a ascensão, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, a assunção de Nossa Senhora, que não é a ascensão, é a assunção. Nossa Senhora foi assunta ao céu. Porque o que é assunção? O que é ascensão? O que é assunção? Ascensão é quando a pessoa é levada por si própria. E a assunção é quando uma pessoa é levada por algum poder. No caso, seja o anjo ou Deus que elevou. Entendeu? Para que as pessoas não confundam a assunção de ascensão. E a coroação de Nossa Senhora, que é o quinto do terceiro texto, do terceiro terço. Então esse completa a coroa, que é o rosário, o saltério de Nossa Senhora, dado pela Santíssima Trindade, pelas mãos de Nossa Senhora, a São Domingo de Gusmão. E aí Nossa Senhora não só dá o saltério para ele, Nossa Senhora pede para que ele vai anunciar sobre o saltério. Portanto, pregue este saltério, ore constantemente a mim, entre corajosamente na cidade, entre legiões do inimigo, onde se reunirá tanta gente, e louve e recomende e aconselhes a oração e crês, e verá logo a maiores maravilhas.
da potência divina. Disso afastou em direção das estrelas. São Domingos crê na promessa, obedece ao comando, entra na cidade de Tolense, ao mesmo tempo o sino da igreja principal, por intervenção divina, toca nas torres, com um som diferente de conhecido terror. A emoção e estupor assalta as almas de todos, assim como a curiosidade de saber quem era aquilo que envia suas origens. Então Nossa Senhora dá uma ordem a São Domingo de Gusmão para que ele possa ir pregar sobre o saltério. A palavra saltério exatamente é como se fosse um salmo. Os salmos de Nossa Senhora. Tem um salmo de 150 de Davi, mas esse é o salmo de Nossa Senhora, que é Por que saltério? Exatamente porque é como se fosse uma canção. Os anjos cantam essa canção para Nossa Senhora, porque foi através dessa oração que nós rezamos e é através dessa oração que confirma que nós acreditamos que aconteceu a encarnação do Verbo. Esse é o algo mais principal. Quanto mais você fala de Nossa Senhora, mais você fala de Jesus Cristo, porque o centro de tudo isso é Cristo. Nossa Senhora é por causa de Cristo. Quando você fala mal de uma... É como, vamos dar exemplo. Vamos dar exemplo, uma mãe e um filho. Quando você fala mal da mãe do filho daquela pessoa, você está falando mal também do filho. Porque se, por exemplo, se aquela mulher foi ruim, então ela criou seu filho ruim. Olha, os santos diziam muito claro, como Cristo ia libertar a humanidade da escravidão do pecado, se ele primeiro não libertasse sua mãe? Como isso, libertar sua mãe? Ele conservou. Maria foi concebida sem pecado, que é o chamado Imaculada Conceição. O sangue de Nossa Senhora era imaculado, era puro, como o de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo sangue. Então, pessoal, é isso que nós precisamos entender. Quando você rebaixa a mãe do Salvador, você está rebaixando a pessoa que é Jesus Cristo. Porque, como eu estava dizendo para você, eu vou contar porque o Espírito Santo está me pedindo para fazer isso. Olha, a tenda do Senhor foi construída por indicação do Senhor. Porque Deus Pai, Ele é 3 vezes... Deus Pai não, a Santíssima Trindade, que é Deus, são 3 vezes santo, que é no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Então eu vou dizer uma coisa para você. A tenda do Senhor foi por indicação de Deus. A arca do Senhor, a arca da aliança, onde o Senhor se fazia presente, falava com o seu sacerdote através das imagens de querubins, foi por indicação do Senhor. O templo feito ao Senhor foi por indicação dele. Sabe por quê? Porque a glória do Senhor manifesta e Ele é 3 vezes santo. Então quando você fala mal da mãe do Senhor, vamos dar exemplo. Olha, a arca da aliança, você não podia tocar na arca da aliança porque continha a glória de Deus, continha a santidade de Deus. E se nós, que não fosse descendente da lei levítica, você tocasse na arca, você morria por conta da glória de Deus, da santidade que manifestava naquela arca. Quando na tenda do Senhor, era como fogo, devorando assim, mas não consumia aquela tenda. Era a santidade, a glória de Deus. Olha, tudo isso foi por indicação de Deus. O próprio Deus, quando habitou no templo feito pelas mãos de Salomão, ele não deixou Davi fazer o templo, porque o Davi tinha sujado suas mãos com muito sangue. Então ele não era digno de construir o templo do Senhor. Então o Senhor pediu para que viesse um filho dele para que pudesse construir o templo dele. Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Para que você entenda a santidade de Deus. Quando eu falo de Nossa Senhora, você tem que entender a santidade de Deus. E aí o que acontece? O templo
o Senhor, quando habitou naquele templo, falou para o sacerdote, eu não quero ninguém no templo, porque eu vou habitar. Ele habitou naquele templo. A glória do Senhor se manifestou naquele lugar. E a oração da Ave Maria é exatamente isso, a saudação do anjo. O anjo sauda Maria. O anjo não fala o nome dela, ele exatamente fala, cheia da graça. Ou gratia plena em latim, ou em grego charitomenes. Exatamente repleta da graça. E o anjo disse, não tema, tu encontraste graça diante de Deus. O santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. E olha para você ver, a sombra do Altíssimo e o poder do Senhor, a sombra do Espírito Santo e o poder do Altíssimo cobriu a Virgem Maria, como cobriu aquela arca. A glória do Senhor se manifestou naquela arca. A santidade do Senhor se manifestou naquela arca. Então, quando você fala de Nossa Senhora, tome cuidado de quem você está falando, porque Nossa Senhora, ela é o que é por causa de Deus, por causa da santidade. Quando Deus é santo, a sua glória é manifestada. Eu falo para você, se a Terra Santa é santa por causa que Deus pisou nela, se o corpo, vamos dar exemplo, os lugares que o Senhor tocava, transformava, purificava, curava, imagina o santuário que Ele mesmo fez para Ele, que foi a Virgem Maria. E todos nós católicos admiramos essa obra de arte que é Nossa Senhora. Todos nós católicos deveremos admirar a obra de arte que Deus fez, que Deus criou. A primeira criação de Deus, Ele criou imaculada também, mas pelo pecado da desobediência entrou o pecado na humanidade. E a segunda criação de Deus é que Ele criou uma mulher imaculada, que pela obediência a salvação veio ao mundo e destruiu o pecado. Por isso que quando você sauda Ave Maria, você está exatamente destruindo a potência do pecado. E isso eu vou estar falando em outros vídeos, mas eu só coloquei isso um pouquinho aqui. E aí o que acontece? São domingos, voltando para a história, são domingos entrando na cidade, os sinos começam a tocar, por intervenção divina, os sinos começam a tocar e começa a saltar as almas daqueles pessoal. Quase toda a cidade vai imediatamente à paróquia principal. Eis aparece diante de todos o tal odiado, intrepido, divino pregador Saltério. Do Saltério. São Domingos, o martelador dos corações. Preste atenção, São Domingos é o martelador dos corações. Ele quebrava os piores corações, os corações mais duros, hein? Talvez você quer quebrar aquele coração do teu marido, da tua esposa, do teu filho, aquele coração duro, reze esse saltério. E você vai ver que esse coração duro aí vai quebrar por terra, hein? Então ele, escutando o visto com admiração, o estupor foi maior pelo som do sino do que pela pregação. Todos ficaram temerosos, maravilhados pela presença do santo. Mas mesmo assim não se dobraram à obstinação herética. Verificou então uma intérprete no céu, bastante forte e assustadora. Ouve-se trovões e raios relampeavam, e depois o outro. Repercutiu os raios que se abate, e a cidade agita-se, todos os habitantes tremem pelo flagelo que se aproxima. Parece que a terra torna-se menor e mistura-se com o céu, com as ondas e as chamas. Como se não bastasse, abate sobre a cidade um terremoto, e parece que todos serão sugados em uma imensa voragem. Nem mesmo as águas permanecem no seu curso, pois se retira e inunda todas as coisas, e todas as forças do vento, espalhando um horrendo fim do mundo, range de estala. Coisas horríveis ocorreram. Mas entre todos os flagelos não abaixava
a voz de Domingos, que era escutada por todos. Olha, ela pegava, estava com trovões, estava com tudo, sinos tocando, mas as palavras que saíam da boca do pregador do saltério, martelador dos corações, não abaixava, era muito mais alta, e as pessoas ouviam a pregação. E essa que vinha, não abaixava a voz de Domingo, que era escutada por todos, pregando o saltério. Essa que vencia cada coisa, vencia também os corações hereges. Os agita e o adoça e transforma entre outras coisas, diz: esta é a mão direita do incenso, a voz de Deus que ouve, cidadão. Deis lugares a Deus. Olha a pregação de Domingos. Ele está na porta de vosso coração e bate. É Deus que fulmina e trovoa entre as nuvens. Amedronta para corrigir e não pune para matar. Porém a punição supera as cabeças. Eviteis a pena e tenha medo da última pena, aquela eterna. Pretendeis como exemplo aqueles que crucificaram Jesus Cristo, que foram amedrontados por este acontecimento. Espereis a salvação de Jesus e da mãe de Jesus. Vamos, peçais tudo à Virgem Mãe do Salvador, advogada, Mãe da Misericórdia, porque o amado Filho não nega nada à amada Mãe. Olha que lindo isso. Ele deixava muito claro: rejeitais o juramento e a heresia, e confiais, prometo a salvação e a graça da Mãe de Deus, confirmará esta minha promessa. Uma inesperada calma e tranquila segurança por vontade de Deus os libertará destes tormentos. Acreditais, vejo que os 150 poderes, os anjos executores da punição de Deus, mandados por Cristo, pela Mãe Virgem de Cristo do céu, contra vós para castigar-vos pelos vossos pecados. Durante essa palavra do santo, sentes arruinadoras vozes e escuta confusões de lamentos dos demônios. Deus, estamos presos com correntes de fogo por causa da potência infinita do saltério. Somos enviados para longe deste mundo ao inferno, infelizes. Escutava os seus enormes gritos, parecia que cobria a voz do pregador do saltério, e teria coberto se Deus não tivesse dado tom maior à voz de Domingos. No final, acontecimento terrível e maravilhoso semeou entre outros. Por acaso, a igreja maior estava exposto uma estátua da Mãe de Deus, em lugar elevado e visível. Então, só para acrescentar, São Domingos de Gusmão, ele prega o saltério, fala para as pessoas se arrepender, ele fala de arrependimento, ele fala de conversão, e ele fala também para que as pessoas se tranquilizem. A palavra de Deus, ela muitas na Sagrada Escritura fala, muitas vezes o Senhor fala: não tenha medo, não tenha medo. Está surgindo uma pandemia, muitas notícias ruins, e você vai ouvir muito mais. Aqui nesse mundo, enquanto você vai ver nesse mundo, você só vai ver notícias ruins. Seja por parte dos seus parentes, seja por parte das pessoas próximas de você, você só vai ver notícias ruins. Porque as pessoas só sabem dizer notícias ruins. As pessoas não sabem mais dizer notícias boas. As pessoas não falam coisas boas. As pessoas só comentam coisas ruins. As pessoas só ficam brigando com coisas ruins. As pessoas não comentam coisas boas. Diferente do nosso Senhor Jesus Cristo e diferente dos pregadores. Porque eles denunciavam e também colocavam um anúncio. Tem muitos pregadores que denunciam sim, e eu concordo que denuncie. Mas coloque o anúncio nas suas denúncias. Porque não basta você só denunciar o pecado alheio enquanto você não coloca um anúncio. Todo mundo sabe que é pecador, cara. Todo mundo sabe quais são os seus pecados. Você aí que está me vendo no vídeo, você sabe qual é o teu pecado. E o pregador, e muitos pregadores já pregou contra o teu pecado. Você sabe que você ouve pregações contra o teu pecado. Mas alguma coisa eu falo para você. Você se converteu? Não, você continua gostando do pecador. Continua gostando do pecado. Por quê? Porque as pregações só é de denúncia e não tem um anúncio colocando um caminho de salvação para essas pessoas,
Cristo denunciava o pecado, mas colocava um anúncio de salvação. Arrependei-vos e crês no Evangelho e serás salvo. Entendeu? Paulo mesmo disse, crê em Jesus Cristo e serás salvo tu e tua família. Então, pessoal, para nós entender muito bem isso. E aí o que acontece? Então você viu que ouve-se umas vozes dos demônios gritando, dizendo assim, Deus, estamos presos com correntes de fogo por causa da potência infinita do saltério. E somos enviados para longe desse mundo ao inferno. Infelizes. Olha, pessoal, para você ver que até o inferno, até o diabo, com seus demônios, relata isso. E eu vou falar uma coisa para você que Nossa Senhora também mostrou uma visualização, que o demônio, que tem cada 7 pecados capitais tem um príncipe que comanda o inferno nesses pecados. E uma coisa eu falo para você, quando a pessoa reza o saltério, o diabo manda um dos seus demônios para impedir aquela pessoa de rezar. E aí o que acontece? Se esse demônio conseguir parar você de rezar o saltério, o rosário, conseguir te deixar de fazer com que você não reze o rosário, esse demônio é privilegiado no inferno, porque derrubou você que estava rezando. Olha para você ver, Nossa Senhora me mostrou essa visualização enquanto eu estava rezando o saltério. Outra coisa, a igreja maior estava exposta uma estátua da Mãe de Deus em um lugar elevado e visível. Todos viram Nossa Senhora levantar a mão direita, apontada para o céu, e repetir por 3 vezes as advertências, como se dissesse: não o seguirei ordes e apodrecerás. São Domingos de Gusmão interpretou assim imediatamente o gesto da estátua, dizendo: se não se cessarão as punições e as terríveis sinais, se não afastai a obstinação e pedires com saltério a salvação através da advogada da misericórdia. Por isso opracai a sua ira com sagradas orações do saltério, e ela dobrará com a misericórdia o braço levantado ameaçadoramente. Então o que acontece? Nossa Senhora disse que não ia obedecer a ordem enquanto não se afastasse do mal. Então muitas pessoas dizem, para você ter uma ideia, pessoal, para você ver que a realidade é isso, a palavra de Deus diz muito claro, Nossa Senhora falou, eles não têm mais vinho. Não foi isso que Nossa Senhora disse? E Jesus disse, mulher, isso não compete a mim agora. A minha glória, a minha hora não chegou. Que não era a hora de ele se realizar milagre. Porque Jesus tinha a noção exatamente a hora certa de começar a fazer milagres para que pudesse ser reconhecido. Uma coisa eu digo para você. Nossa Senhora disse o que para os serventes? Fazei o que ele vos disser. Então Nossa Senhora nos pede para obedecer Jesus Cristo. E qual é a obediência que nós podemos dar a Jesus Cristo? Quando nós ouvimos aquela voz no nosso coração, soar no nosso coração, pedindo a nossa conversão, pedindo a nossa mudança de vida. Eu ouço muito essa voz, nossa, como eu ouço, porque eu sou um pecador. Eu estava até dizendo para Nossa Senhora, ainda bem que eu sou um pecador, porque eu ouço a voz do Senhor. E só quem é pecador ouve a voz do Senhor. Só quem é pecador mesmo, quem ouve a voz do Senhor. Quando eu estou dizendo pecador, não estou dizendo que você, para ficar no pecado, não é isso. Eu estou querendo dizer para que você saiba que você que está no pecado, ouve a voz do Senhor soando no teu coração. Você quer uma graça pelas mãos da Virgem Maria? Então faça aquilo que Deus está te pedindo para fazer. Mude. Porque talvez... Então a gente tem que saber exatamente aonde nós precisamos mudar para que Nossa Senhora possa obter de Deus a graça, através das suas intercessões, a graça que você quer. Eu não sei qual é a graça que você quer. Não sei se é a graça de um emprego. Primeiro, se você quer arrumar um emprego, primeiramente aprenda a acordar cedo. E tenha motivação. Porque não adianta você
dizer que quer arrumar um emprego, sendo que você acorda tarde. Eu mesmo gosto de acordar tarde. Eu vou dizer uma coisa para vocês, é uma verdade. Eu estou partilhando aqui uma verdade com vocês. Porque, vamos dar exemplo, o que acontece é que as pessoas não têm a coragem de dizer que realmente são. E muitos pregadores não são verdadeiros, não se mostra que realmente são. Eu não vou falar para você, eu não estou dizendo aqui para falar o pecado seu, não. E nem eu vou dizer o meu pecado, porque isso aí Nossa Senhora já deixou muito claro. Até a igreja ensina, o pecado tem que se confessar com o sacerdote. Se não fosse caso isso, eu falaria, meu pecado tem um problema nenhum com isso. Porque sabe por que a gente não pode ter vergonha? Porque nós temos que confiar na misericórdia de Deus. Todos nós somos pecadores, nós temos que buscar a misericórdia de Deus. E ninguém tem o direito de julgar ninguém, pelo contrário. Se você quer corrigir, corrige. Agora, se você vai falar o que eu já sei, então nem fale, porque eu já sei que eu peco. Eu sei qual é o meu pecado. E se você vai falar do meu pecado porque está vendo ou fazendo, primeiramente, não fale do pecado, mas corrige. E São Tomás de Aquino ensina também que a gente, para corrigir alguém, nós temos que esperar um espaço. A pessoa dá um espaço. Não vamos obrigar ninguém à conversão, não vamos fazer nada. Vamos esperar o espaço, ela vai dar uma liberdade. Quando ela dá uma liberdade, você fala. E quando uma pessoa dizer uma coisa ao contrário, você diga a verdade, mostra a verdade. Se a pessoa vai gostar, isso não interessa, mas fala o que você acredita, fala o que você... qual é a sua opinião. Vamos para dar uma continuidade, isso aí, só colocar uma coisa só. Porque era isso que impediu exatamente que a graça de Deus acontecesse, são os nossos pecados. Eu estava sempre, eu vou falar para você que tudo que acontece no mundo é culpa de nós cristãos. Por que é culpa de nós cristãos? Porque nós não estamos agradando o Criador, nós não estamos agradando a Deus. Nós estamos fazendo tudo errado, tudo diferente. E por isso Deus está permitindo as coisas acontecer, para nos corrigir. Está entendendo como que é a realidade? Se a gente seguisse verdadeiramente Jesus, a gente não passaria por nada dessas coisas, como diz Santo Agostinho. Mas, como a gente não segue verdadeiramente Jesus, então nós corremos o risco de passar por essa situação. Voltando agora para o assunto aqui, senão a gente vai começar. Eu tenho que falar porque nós temos que ser uma pessoa mais humilde. Por isso que eu estou falando aqui para você, que eu não tenho medo de falar certas coisas, porque nós temos que ser uma pessoa mais humilde mesmo. Porque se a gente quer ser devoto de Nossa Senhora, nós temos que aprender a ter humildade. Entendeu? Deus já tinha estremecido as fibras do coração de todos. Domingos tinha ferido. Estavam todos desesperados, ajoelhados com as mãos suplicantes estendidas a Deus e a mão de Deus. Apavorados tremia e os braços e todo o corpo. E podia-se escutar os gemidos provenientes do fundo do coração dos soluços, gemidos confusos com gritos e urros. As lágrimas de homens e de mulheres misturavam-se e todos estavam banhados de lágrimas. Vestido com roupas sujas, agredia-se os peitos e jogava-se na lama. Arrancava os cabelos, todos juntos invocava a misericórdia, como se tivesse acompanhado o próprio funeral. E São Domingos, diante desse espetáculo passional, voltou-se para a estátua da Mãe de Deus, dizendo, ajoelhando suplicante, rezou: Senhora do céu e da terra, Virgem potente, olha, escuta os penitentes suplicantes e a vergonha do passado e a dor do presente, promete coisas melhores para o futuro, abandone a ira, afaste as ameaças e recoloque os braços no seio de tua clemência. A amada mãe escutou e moveu e redobrou o braço de sua estátua, e os ventos e os trovões e terremotos acalmaram. Então, pessoal, nós precisamos fazer com que as mãos de Nossa Senhora se redobrem, para que esse vento, essa tempestade passe logo. Então nós precisamos ter o que? O profundo arrependimento. Eu vou falar para você que não é uma coisa fácil de se fazer, que é se arrepender do pecado. Porque o pecado ele é bem enraizado dentro de nós, principalmente quando nós estamos acostumados a ele. O próprio São Tomás de Aquino dizia que um hábito
para você ter que substituir por outro hábito. E se o pecado já virou um hábito na sua vida, você tem que substituir por outra graça, para evitar, substituir por uma graça para evitar aquele pecado. Isso nós fazemos não é por causa de ir para o inferno, pessoal. Nós fazemos isso para se tornar uma pessoa melhor, para o Cristo poder resplandecer em nós, para que nós possamos ser um santuário digno da habitação de Deus sobre nossas vidas, para que nós possamos ser um testemunho verdadeiro de Cristo. Olha, eu falo para você, se você for ver o cristianismo de hoje, você fala assim, cadê Deus? Eu falo para você, Deus está sempre presente. O problema é que os cristãos não estão querendo ter conversões verdadeiras. Os cristãos, entre aspas, eu falo, não estão querendo ter conversões verdadeiras. Você sabe muito bem disso. Não está querendo se converter. Bota desculpa para tudo. Bota desculpa para todas as coisas. E quando fala do seu Deus, entre aspas, daquele Deus que você cultua, que dizia um livro que eu lia, que era a Escola dos Santos, que dizia que quando você tem um vício, é como se você colocasse um Deus no altar e adorasse. Preste atenção, um vício é como se você colocasse um Deus para adorar. Então, pessoal, é muito sério. Então, mas São Domingo de Gusmão conseguiu convencer a Mãe de Deus e a tempestade se acalmou. A amada mãe escutou, como eu disse aqui, né? Todos que experimentaram aqueles terrores, perigo, colocaram-se a sua mão e suas almas nas mãos do único Deus sob a orientação de São Domingos. Veio a paz e uma profunda calma, com admiração a mudança total das almas. E eles abandonaram os seus erros. Olha, eles abandonaram os seus erros, rejeitaram a sombra das heresias, abriu a luz da fé católica. No outro dia, os cidadãos novamente repetiram o espetáculo. Usaram roupas brancas, levaram as mãos, velas acesas e rezaram na mesma igreja do dia anterior. Para todos aqueles que reuniram, São Domingos iniciou o ensinamento do saltério e Deus continuou a realizar milagres através do seu servo. Olha, pessoal, os pessoal abandonaram os erros, os pessoal abandonaram o pecado e a graça de Deus manifestou no lugar. A gente, olha, eu falo para você, olha, quem vai salvar o Brasil é Deus. Mas Deus só vai salvar a nossa nação quando nós católicos ou cristãos ter cara de pau de reconhecer seus erros e de buscar a conversão. Porque eu vou falar para você, eu não vou fazer meu vídeo pregando contra o pecado. Por quê? Porque todo mundo sabe o seu pecado, mas não quer se converter. A verdade é essa, pessoal. Vamos ser claros, as pessoas não querem se converter, não buscam conversão. E a gente tem que se converter todo santo dia, porque nós não sabemos o dia da morte. Dizia o próprio Santo Agostinho, ainda bem que não sei o dia que eu vou morrer, porque se eu sabe por quê? Porque aí eu tenho que me converter todos os dias. Olha o que Santo Agostinho dizia. E Santo Agostinho foi morrer lá por 78 anos de idade. Que foi um processo enorme que Deus fez para que ele pudesse ser beatificado santo hoje e pudesse interceder por nós. Para você ver, Deus quer santificar os seus cristãos, mas os cristãos têm que querer essa santificação. E é isso que Deus quer para cada um de nós. Agora pense você e eu. Nós precisamos entender que o céu, nós queremos ver Deus face a face, certo? Paulo diz na Sagrada Escritura, guardai-se irrepreensível para aquele dia. Vós não foi chamado para a impureza. E o pecado da impureza clama a ira de Deus, e é uns pecados que todos nós temos esses hábitos de cometer. Quando eu falo da impureza, eu estou dizendo em todas as áreas. Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, pessoal. É isso que precisamos entender. Deus quer manifestar o seu poder sobre nossa vida, mas precisamos querer também se converter, mudar de vida.
Porque hoje fala de conversão, pelo amor de Deus, se você colocar uma placa falando sobre fé, um monte de pessoas assiste uma live falando de fé. Se você colocar falando sobre milagres, um monte de gente assiste. Agora, quando se fala de pecado, só fica um. Olha, para você ver, um rapaz colocou na internet a imagem dele representativa de Jesus Cristo crucificado, com achagados, sangrando. E só tinha 4, 6 pessoas assistindo a live dele e vendo aquele crucifixo. Sabe por quê? Porque era um horror para aquelas pessoas que estão fazendo coisa que não agrada a Deus, como todos nós fazemos. Então é difícil a gente suportar ver Jesus ali, porque os nossos pecados fez aquilo com Jesus. Por isso que hoje você vê uma imagem de Jesus Cristo crucificado, você vê que não tem muitas chagas. Mas eu queria uma imagem de Jesus crucificado com tantas chagas, por quê? Para mostrar realmente que Jesus Cristo é. Isso aqui eu estou falando sobre, para que a gente possa entender. Aqui. Essas coisas aconteceram e aproximadamente 3 ou 4 anos antes da criação da Sagrada Ordem dos Pregadores, a memória dos acontecimentos, o bispo de Toledo, Foucault, doa a 6ª parte do dízimo da sua igreja para sempre São Domingos e seus frades. Assim teve o início da Sagrada Ordem dos Frades Pregadores e a dita de São Romano, fundada e dedicada à Santíssima Trindade e à Beata Virgem Maria. Esse São Domingos de Gusmão, ele foi o cara, não aquele cara que ele foi um homem de Deus, um homem santo. Ele converteu países para Deus. Ele não converteu 5 pessoas, porque pelo amor de Deus, quando eu ia pregar num grupo de oração, eu só conseguia levar um. E ó, tinha pregação que eu ia e nem pessoas, nem conversão conseguia. Para você ter uma ideia. E ele, uma pregação, as pessoas ouviam a palavra dele. Tem pregadores que pensam que está sendo chamado toda hora para pregar, é porque a pregação dele está causando um efeito, um spam. Não, é porque essa pessoa está gostando de você, ela está muito satisfeita com você. Olha, é porque talvez a sua pregação não está incomodando ela, mas está agradando ela. E a pregação não é para agradar, a pregação é para incomodar, para que a pessoa tenha um desejo de conversão, a pessoa tenha um desejo de mudança de vida. Se eu pregar sobre o Espírito Santo, todo mundo vai querer me assistir. E se eu pregar sobre Nossa Senhora, todo mundo vai querer assistir. Agora, se eu falar contra o pecado, meu amigo, ninguém vai querer assistir. Principalmente quando eu começar a falar um monte sobre muito pecado. Eu falo isso pra você, que eu fui pregar sobre o pecado. Eu fui num seminário pregar sobre o pecado. Eu só tinha 3 pessoas, 4 pessoas só pra ouvir a pregação. Ainda bem que tinha 3, 4, né? Mas quase cochilando. Entendeu? Pessoal, é exatamente isso. Para que o vídeo não fique longo, eu vou continuar fazendo os vídeos, colocarei na segunda-feira. E eu gostaria que vocês pudessem orar por mim para que esse vídeo pudesse chegar em muitas pessoas. Eu não sou igual muitos youtubers ou pessoas que faz vídeo. Dá o like aí, ou faz sei o que, compartilhe, que não sei o que. Pessoal, se você sentiu o desejo de compartilhar, compartilhe. Se você sentiu um desejo do teu coração, curta. Faça o que você estiver livre, pessoal. Porque, pessoal, primeiramente eu não tenho que agradar vocês, pessoal. Mas tenho que agradar primeiramente a Deus e segundamente eu tenho que ser verdadeiro com vocês. Falar a verdade, porque pregador tem que falar a verdade. Pregador não tem que ficar agradando ninguém, não. Pregador não foi feito para agradar ninguém, não. Se você pegar o João Batista, ele denuncia um adultério publicamente. E a sua cabeça vai rolar. Então, pessoal, como eu estava dizendo, o pregador tem que denunciar e anunciar. Amém?
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estamos e sempre continuaremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.